Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Enneagrama Cognitivo por Gilmar Filho, o canal que ajuda você a compreender mais a respeito do funcionamento da sua personalidade e desse modo alcançar autonomia psicoemocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de autoconhecimento, que ajuda você a lidar com questões de relacionamento, profissionais ou até mesmo questões internas, então já se inscreve no canal e deixa o seu like. Se você não gostar do vídeo, aí você se desinscreve e sai e dá dislike, mas para já garantir a contribuição e que você não vai esquecer, já faça isso agora. Bom, eu sou Gilmar Filho, psicoterapeuta e autor dessa nova teoria de personalidades do Enneagrama Cognitivo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como melhorar a minha saúde mental. Bom, saúde mental é um tema muito complexo, né? É um tema que tem muito assunto para trabalhar, tem muitos elementos que envolvem saúde mental. Então eu vou me atentar a ser um tanto quanto objetivo do ponto de vista do Enneagrama Cognitivo e trazendo coisas diferentes do que a gente já vê por aí, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é saúde. Saúde de modo geral, não necessariamente saúde mental, ok? Saúde a gente entende como uma normalidade de funcionamento do organismo. Então, se eu tenho, enquanto aqui humano, né? Mas se eu tenho um bom funcionamento do meu organismo, tecnicamente eu estarei ali próximo da saúde. Viver com boa disposição física, emocional, mental e social. Então, esse funcionamento do organismo, ele já precisa prever que eu terei um bom funcionamento, eu terei uma boa disposição, eu terei um olhar bacana, positivo, querer viver, vontade de fazer as coisas, uma certa produtividade, um certo ânimo, engajamento. Então, essa disposição em levar uma vida, né? Em fazer a vida ser vivida. Disposição para a vida em todas as suas dimensões, prazeres e dores, alegrias e tristezas, experimentar sentimentos, sensações e pensamentos de plenitude. Então, essa saúde que tem esse bem-estar é uma maneira de lidar funcionalmente, mesmo na alegria e na tristeza, né? Daqui a pouco, quando a gente falar a respeito dos níveis de saúde mental no Enneagrama Cognitivo, que nós temos uma gradação de qualidades de estratégias de enfrentamento em toda a nossa psicodinâmica, ou seja, em todas as emoções, a gente vai perceber que as alegrias disfuncionais, elas trarão elementos de vícios, obsessão, né? Enquanto a alegria funcional, você vai ter alegria com relações mais saudáveis, com elementos mais saudáveis da sua vida, aonde aquilo não será um vício, mas será um recurso de prazer, um recurso de conexão, né? Mas saúde, de modo geral, tem a ver com isso. Agora vamos entender um pouquinho sobre saúde mental do ponto de vista do Enneagrama Cognitivo. Contudo, antes de mais nada, para perceber que está doente, é preciso primeiro entender como seria estar saudável. E por que eu coloco essa frase como reflexão? Porque, de modo geral, as pessoas vivem nos padrões automáticos da personalidade. Viver nos padrões automáticos da personalidade coloca você em estados de consciência baixa e apenas reagindo aos elementos e às questões do ambiente. E com isso você não vai ter não vai nem saber o que é estar saudável. Isso é uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e acontece com alguns clientes, né? Na verdade, com todos os clientes. Quando a gente começa a fazer um trabalho de saúde mental, as pessoas estão ali ainda descobrindo sobre aqueles padrões de personalidade. Então, num primeiro momento, se dá a impressão de que está ali vivendo em livre-arbítrio e está tudo bacana. Depois que os padrões automáticos são revelados dentro do sistema, a pessoa vê que, na verdade, aquele livre-arbítrio não está tão livre assim. Então ela precisa entender o que ela precisa trabalhar dentro de si para de fato alcançar esse livre-arbítrio. E a partir daí ela percebe o que é realmente ter saúde, né?
Não sei vocês, mas eu já tive momentos de saúde que eu não estava lá tão bem de saúde, mas você fica acostumado. Então, quando você melhora realmente de saúde, você percebe a diferença. Mas quando você vive muito tempo naquela escuridão, naquela caverna, quando você sai dela, você realmente vai ver o que te faltava, né? Mas vamos lá. Saúde mental, do ponto de vista aí do Enneagrama Cognitivo. Bom, primeira coisa, esse aqui é o modelo de mente e consciência do Enneagrama Cognitivo. Você vai ver que a mente, ela tem relações íntimas com o nosso cérebro. O cérebro, ele é o órgão da mente, ok? Ele é o órgão da mente. O que acontece no nosso cérebro acontece na nossa mente. Se nós tivermos algum impacto no nosso cérebro físico, isso vai ter um impacto na nossa mente. Porque toda a nossa percepção a respeito do mundo que vivemos vai passar de algum modo pelo cérebro. O nosso cérebro é uma condição que nós temos enquanto espécime e isso não tem para onde fugir. Tá? O nosso cérebro ele é o órgão da mente e existe uma condição e uma relação íntima entre as duas coisas. Logo, a nossa saúde física cerebral também será determinante para a nossa saúde mental. Mas, de qualquer modo, nós temos aqui o nosso cérebro. Dentro do modelo de 5 dimensões da personalidade do Enneagrama Cognitivo, nós teremos aqui a dimensão instintiva, onde nós percebemos todos os elementos dos instintos, as nossas motivações, construção de blocos comportamentais, sensações que nós temos de modo geral, tudo isso a gente percebe nessa camada. E a qualidade com que a gente percebe isso vai fazer muita diferença na nossa saúde mental. Essa qualidade, ela pode ser evoluída, e deve, na verdade, ser evoluída e desenvolvida. Como que a gente faz isso? Exercícios de mindfulness para trabalhar, por exemplo, um olhar a respeito dos instintos, motivações e por aí vai. Aí, dentro do Enneagrama Cognitivo, nós temos exercícios específicos para isso, né? Mindfulness não é apenas em cima de pensamentos. Os pensamentos, eles revelam coisas, mas não são apenas aquilo. Tem bastante coisa acontecendo na mente, né? Na verdade, a maior parte das coisas que acontecem na nossa mente são não verbais. Vamos lá. Aí nós temos a dimensão emocional. Então, tudo que diz respeito às emoções, sentimentos, né, aos valores, psicodinâmica e etc., a gente vai ter a percepção neste momento aqui. Tudo que diz respeito a cognições e pensamentos, também nós teremos dentro da nossa mente. E o que diz respeito a essências e virtudes, da mesma maneira, vai acontecer que na nossa mente nós teremos acesso a tudo isso, ok? E aí, dentro dos cursos e aulas avançadas, a gente explica melhor como tudo isso funciona. Tem exercício para aprender a dominar cada uma dessas dimensões e tudo o que diz respeito a elas, mas aqui é mais para a gente apresentar a ideia da coisa, tá? Vamos lá. Se você quiser saber sobre assuntos mais avançados, deixa o seu comentário para eu organizar uma aula mais avançada, tá bom? Vamos lá. Então, a saúde da mente vai ter a ver com a consciência, a percepção, a interpretação dessas respostas saudáveis. Então vamos lá, eu estou vivendo no mundo. A depender da minha qualidade de criação de estratégias de enfrentamento, eu estarei dentro de um dos níveis de saúde mental. Existe do 1 ao 9, daqui a pouco a gente fala mais, mas cada um deles vai ter uma questão existencial e uma qualidade envolvida. Quanto mais eu consigo crescer essa consciência e evoluir essa qualidade, mais saúde mental eu vou ter para lidar com as situações. Eu vou ter tristeza? Vou. Eu vou ter alegria? Vou. Eu vou ter raiva? Vou. Mas a forma com que eu lidar com essas emoções vai ser mais funcional. Todas as emoções possuem função biológica. Depois dá uma olhada em outros vídeos, porque as funções biológicas elas vão acontecer em qualquer um dos graus de saúde mental. Mas nós lidaremos com elas de uma maneira mais saudável. Comportamentos funcionais. Então, tudo que diz respeito a comportamento, dimensão instintiva, entende de maneira profunda como a gente percebe e altera comportamento dentro da gente. Quanto maior a qualidade desses comportamentos, mais estamos operando em saúde mental. Sentimentos funcionais, mesma coisa, como eu falei aqui. Emoções e sentimentos
inclusive valores estão aqui dentro dessa proposta. Quanto mais a gente percebe isso, consegue dominar isso, lá então no Enneagrama Cognitivo tem o meu perfil de personalidade, lá tem todo o funcionamento já mapeado de comportamentos, estratégias, etc. Eu vou lá, pego esse manual de funcionamento e consigo trabalhar os exercícios de mindfulness de uma maneira precisa, cirúrgica, para evoluir aquilo que eu preciso para ter saúde mental. Pensamentos funcionais. Então, meus pensamentos, eles estão, de modo geral, trabalhando dimensão cognitiva, tem a ver com crenças, tem a ver com as regras de funcionamento, né? Então, ali, meus pensamentos precisam também ser funcionais. Esses pensamentos, eles revelam crenças envolvidas. Eles terão elementos de emoções? Também. Elementos de anseios? Também. Mas eles revelam crenças, né? Então, como que a gente compreende pensamentos? Quando a gente fala de mindfulness, geralmente a gente fala dali, né? Como que eu percebo os pensamentos entrando e saindo na minha mente. Mas, assim, não vou passar exercícios agora, mas faça isso sozinho e crie essa experiência. Você vai perceber impulsos, vontades, que também vêm e vão. Não são verbais. Sentimentos também, eles vêm e vão. Então, muitas pessoas que estão, por exemplo, vivendo em momentos de depressão, né, em estado de depressão, elas relatam que surge uma tristeza, surge algo, né, um sentimento triste para baixo, etc. Só que como que isso vem e vai? Como que eu consigo trabalhar esse mindfulness para melhorar esse meu conhecimento a respeito do meu funcionamento dentro de elementos que não são apenas pensamentos? E vivenciar as virtudes. Então, todas as 5 dimensões da personalidade: instintiva, emocional, cognitiva, mente e essência, dimensão da essência. Essência vai trabalhar para mim virtudes, qualidades, talentos, dons, tudo isso que eu já nasci com isso. Ok? Eu já nasci com certas qualidades e eu preciso compreender quais são essas qualidades. Por quê? Quando eu compreendo, eu consigo respeitá-las e consigo dar energia para elas. Injetando energia nas minhas qualidades, eu consigo de fato trabalhar a minha evolução e alcançar felicidade. A felicidade não tem a ver com prazer, não tem a ver com alegria, embora tenha ali alguma conotação no processo fim, né, da felicidade, mas a felicidade não se resume a isso. Dá uma olhada no curso Introdução ao Enneagrama Cognitivo, tem uma aula só sobre felicidade lá, é gratuito, está no site. Vamos lá. Como que a gente faz então para elevar o nosso grau de saúde mental? Então, saúde tem a ver com boa disposição, funcionalidade. Saúde mental tem a ver com tudo da mente. A mente também tem corpo, a mente também tem emoção, a mente também tem cognições e a mente também tem pensamentos. A mente não é só pensamento, tá? Então, boa parte das coisas na mente diz respeito a questões não verbais e a gente precisa ter o mesmo carinho, cuidado e seriedade em trabalhar essas coisas que nós temos com relação a pensamentos, tá bom? Então, como que eu vou elevar a minha saúde do ser como um todo? A minha mente, ela tem o meu processo integral funcionando lá dentro. Então, primeira coisa que a gente coloca é organização do ambiente. Por que é importante organizar o ambiente? Quando você está interagindo com o ambiente, aquilo vai influenciar você, que alguns autores colocam como você sofrerá certas modulações do ambiente. Então, esse ambiente ele vai influenciar em você. Pode ser um ambiente físico solitário ou um ambiente físico com outras pessoas. Vamos pensar que eu estou morando numa casa sozinho e a minha pia está cheia de louça, minha cama está toda desarrumada, minha sala tem um monte de coisa jogada. Tudo aquilo, quando eu entro em contato, aquela desordem vai passar para mim. Então, a tendência do sistema são desorganizar. Se eu não injetar energia para organizar, eu me desorganizo também. Então, quando eu organizo o ambiente, eu estou me organizando. Vamos lá. Exemplo bobo. Para eu organizar essa casa bagunçada, como eu comentei,
eu vou ter que organizar meu tempo para ir lá fazer, eu vou ter que ter saco, paciência. Então, uma série de elementos importantes para lidar com frustrações, com mal-estar, com desafios, tudo isso vai estar envolvido dentro de um simples arrumar a casa. E essa é a parte mais básica de organização interna, organizando o ambiente, tá? Primeira coisa. Segundo ponto, mas aqui já eleva bastante aí o grau de desafio, né? Organização de tempo. Então, estabelecer uma rotina saudável. Vamos lá. Rotina saudável vai exigir que você tenha uma organização bastante ampla na sua forma de levar a vida. Vamos lá. Vamos supor que eu coloque agora na minha agenda, na minha rotina, que eu vou acordar às 6 horas da manhã, que eu vou tomar um café, que eu vou sair para fazer exercícios às 7, que eu vou voltar às 8, e eu vou me preparar, tomar um segundo café da manhã, tomar banho, me trocar, etc. E começo a trabalhar às 9. Das 9 ao meio-dia eu tenho um período de produtividade, do meio-dia a 1 eu tenho almoço, parte da tarde outra produtividade, termino às 18, tenho minha leitura, tenho meu descanso, meu jantar, 10 horas da noite estou na cama para dormir, aí tenho mais uma leitura ali, né, um trabalho espiritual, enfim, e aí eu durmo 11 horas da noite para acordar às 6 horas da manhã. Pareceu simples, né? Mas quando você cria essa rotina, você vai ter que criar uma série de outras organizações. Vamos lá, então, se eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu já vou ter que organizar as minhas frustrações de acordar cedo. Porque acordar cedo, para mim, é a coisa mais difícil que tem no dia. O resto, acordando, vai embora. Mas para acordar, é dureza. Então, se você também odeia acordar cedo, bota aí no comentário. E aí eu faço um vídeo só para estratégias de como acordar cedo. Mas enfim, aí você vai fazer seu exercício, vai fazer o seu primeiro café da manhã. Se você não organiza o que você come nesse primeiro café da manhã, você vai perder performance do seu exercício. Então, a pizza amanhecida antes de treinar não vai ser uma boa, né? Então, você vai ter que organizar essa alimentação. Quando você chega na academia para fazer seu exercício, ele tem que ser produtivo em 1 hora. Então, você também vai ter que organizar o seu treino. Você precisa deixar ele dentro daquele período de treino na semana, utilizando esse tempo para treinar de forma global o seu corpo, de forma integral. Aí você volta para casa e tem o segundo café da manhã, que é depois do exercício, que você vai ali injetar energia para passar a parte da manhã que precisa ter produtividade. Ou seja, aquela pizza amanhecida também não vai dar certo. Porque se você comer isso, vai ser um péssimo alimento para você começar o seu dia. Aí você vai para o primeiro período de produtividade. No primeiro período de produtividade, você também tem que organizar o que você vai fazer para ser produtivo. Então, qual é o passo a passo de atividades que você tem que fazer ali para você, de fato, se sentir produtivo. E aí você vai para o almoço. O almoço também não pode ser qualquer coisa, senão no período da tarde você não consegue ter produtividade. À noite, meu jantar também não pode ser qualquer coisa, porque senão impacta no meu sono. Percebe que organizar o seu tempo vai ter que organizar muita coisa na tua vida. E tudo isso terá aspectos cognitivos, crenças envolvidas para fazer ou deixar de fazer. Tudo isso vai ter emoções envolvidas. Tudo isso vai ter motivações envolvidas. As três camadas estruturais da personalidade. Vai ter o tempo inteiro, né? Então, organizar o tempo é uma maneira angular, uma maneira global de você começar a se organizar. Saúde mental tem a ver com organização. Por quê? Porque a desorganização ela vai gerar sofrimento, né? Então, essa entropia do ambiente, né, de tendência a se desorganizar, é aonde vai jogando a gente nos padrões automáticos e vai derrubando a gente nos níveis de saúde mental, né? Então, essa organização interna, ela vai fazer com que essa saúde mental esteja mais fácil de florescer, né? Aí nós temos o terceiro modelo de organização, que é o mais difícil no meu entendimento, que é organização da comunicação. Cara, organizar a comunicação é tão complexo que tem um curso só disso no nosso site do Eneagrama Cognitivo.
que é inteligência emocional e comunicação. Aqui é um trabalho intenso de organizar as suas emoções. Por quê? Vamos lá. Comunicação tem a ver com comunicação interna e comunicação externa. Tem a ver como eu me comunico comigo mesmo e tem a ver como eu me comunico com as outras pessoas. Primeira coisa aqui, você vai ter que entender como as emoções funcionam. Como que eu acesso essas emoções e percebo a sua função biológica e a sua providência. Exemplo. Nós temos as emoções primárias, né? Raiva, medo, alegria e tristeza. São as 4 emoções primárias. O medo, ele indica que uma coisa importante para mim está ameaçada, né? Então, eu tenho ali a função biológica de revelar para mim que o que é importante está sendo ameaçado. Eu posso perder aquilo. Aquilo sofre, né, uma ameaça. A providência disso eu preciso ter prudência a respeito disso que está sendo ameaçado. Então, percebendo isso, eu vou conseguir me comunicar. Então, dentro, por exemplo, de um trabalho, de uma apresentação, de uma aproximação de relacionamento, que eu vou ter meus medos, eu preciso saber como que eu me comunico frente a essa prudência que eu preciso manter algo seguro, preservado, porque o meu medo diz que isso está acontecendo. Então, esse entendimento sobre as emoções, ele vai ser determinante para saber me comunicar. Outro ponto importante na comunicação, escolher palavras adequadas. Vamos lá. Aqui nos níveis de saúde mental, a gente fala, né, que quanto mais próximo da essência, maior a qualidade, maior a consciência, maior livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Quanto mais longe da essência, mais próximo do ego, menor a qualidade nas estratégias de enfrentamento, mais automático, menos arbítrio, ou talvez até sem arbítrio. Quando a gente utiliza palavras como palavrão, palavra chula e etc., a gente está operando nos níveis baixos. Enquanto palavras mais adequadas, a gente vai operar em níveis mais adequados. Quando a gente apenas escolhe palavras melhores, a gente já melhora a nossa saúde mental. Existem alguns exercícios de mentalização, visualização, onde as pessoas elas fazem ali uma lista de palavras ou frases que é importante que ela faça repetições, mentalize e se aproprie daquilo. Então, dentro desse pequeno exercício de mentalizar boas palavras e frases que me motiva, que me inspira, eu estou saindo dali uma pessoa melhor. Mas olha só, esse exercício foi feito de modo controlado. Aí é fácil de entender. Mas durante o resto do dia você usa palavras ruins, frases ruins e você cai nos padrões ruins. Então, aqui é uma advertência determinante para a sua saúde mental. Para de ouvir música ruim. Para de frequentar lugar ruim. Porque isso impacta no seu nível de saúde mental. Vamos supor que você vai conversar com uma pessoa que você tem interesse, né? Você quer se relacionar, quer ter intimidade, criar vínculos especiais. Você vai conversar com uma pessoa que tem um vocabulário como você escuta na maioria das músicas. Cara, não vai rolar. Você vai ter que conversar com alguém que está ali no seu nível. Só que aquele nível de saúde mental, com palavras de baixo calão, vai ser um nível ruim. Então é muito provável que vai ser um relacionamento baseado em conflito, xingamentos, brigas, talvez agressões e às vezes coisa pior. Não negligencie a importância de palavras e contextos saudáveis. Cuidados com a saúde física. Então, assim, como eu disse, o cérebro é o órgão da mente. Se você fisicamente não está bem, seu cérebro não está bem. O seu sono não está bem. Seus exercícios de alimentação também não estão, não. Então, cuidados com a saúde física é base. Você é bicho, né? É animal. Então, a primeira coisa é o organismo biológico estar bem para ter saúde mental.
Claro que temos a nossa espiritualidade que precisa ser trabalhada também, beleza? Mas saúde física é determinante, tá? Cuidados com a saúde emocional. Então, trabalhar mindfulness, fazer terapia, trabalhar CNV, né, comunicação não violenta, isso é determinante para a sua saúde mental, tá? No canal, a gente está colocando vídeo atrás de vídeo, tem muita coisa subindo, então dá uma olhada, vê se já tem exercícios aí para comunicação, mindfulness ou outra coisa nesse sentido que vai te ajudar a elevar seu nível de saúde mental. De qualquer modo, já tem lá no site do Eneagrama Cognitivo, modelo de emoções e sentimentos. Baixa lá o e-book, entende como as emoções funcionam, já começa a trabalhar com relação a isso, que já vai te ajudar demais. As emoções é o centro da saúde mental, diga-se de passagem, tá? Nem é o pensamento. Mas vamos lá. Cuidados com a saúde cognitiva, qualidade de pensamentos, foco e atenção, né? Então aqui foco e atenção já também vai ter até a ver com produtividade. Se você está muito frenético, muito provavelmente suas emoções de excitação, alegria, raiva estarão pelo menos no nível 7. Não é um nível legal, um nível baixo. Se você está frenético, você não está bem. Agora, o nível 7, muitas vezes ele é ocupado. Se você é um cara muito ocupado, você tem a impressão que você está legal e você não está não. Ocupado e produtivo são coisas diferentes. Estar ocupado, você sempre vai ter o que fazer, mas não vai chegar a lugar nenhum. Ser produtivo, você vai ser cirúrgico no que tem que ser feito. Vai fazer muito menos esforço e vai chegar em lugares muito mais distantes do que quem só se mantém ocupado. Cuidados com a qualidade da sua espiritualidade, né? Então, a espiritualidade, ela é um instinto humano. 4 instintos: autopreservação, sexual, social e espiritualidade. Tem vídeo aqui sobre isso, dá uma olhada lá. Espiritualidade é um instinto. E ele impacta diretamente na qualidade do credo. Credo é a crença que governa todas as outras. Existem as crenças centrais e crenças nucleares da terapia cognitiva. Tem a ver com isso? Sim e não. O credo ele ainda é mais profundo, ainda é anterior às crenças centrais. O que traz o critério de ser ou não ser amado, ser ou não ser amparado, ser ou não ser útil, ser ou não ser valorizado, né, no caso do desvalor, vem do credo. Então, embora sejam chamadas de crenças centrais, o credo é mais profundo que as crenças centrais. As crenças centrais, depois vem as crenças intermediárias e tem lá toda a estrutura de crenças. Tem um vídeo só sobre crenças aqui também, dá uma olhada lá, tá? Mas, dentro da espiritualidade, você vai acessar talento, dons, virtudes, tudo que você tem de bom. Mas você tem que ter um credo funcional, né? Então, encontrar esse credo funcional vai trazer saúde mental. Inclusive, é muito interessante que muitos trabalhos em psicologia consideram a espiritualidade como um pilar. Logoterapia, por exemplo, habilidades em terapia comportamental dialética. A comportamental dialética ela não é focada em espiritualidade, mas tem ali bastante conteúdo que fala de espiritualidade. Ou seja, embora não é trabalhado diretamente com tanto afinco como a logoterapia, por exemplo, é um pilar considerado e respeitado como importante e fundamental para a saúde mental, ok? E cuidados com a sua evolução da consciência. Então, no Eneagrama Cognitivo, nós temos o mural de evolução da consciência. Dá uma olhada, são folhas que você imprime, faz um mural, e aquilo vai organizar a sua evolução com exercícios semanais e etc., para você ter uma linha de desenvolvimento, autoconhecimento, né, e desenvolvimento pessoal incomparável com as outras teorias de personalidade. Dá uma olhada. Inclusive, evolução da consciência vai falar de 2 coisas aqui, que na verdade são a mesma coisa, mas é para mim o centro de tudo. Entender as suas intenções sondando o próprio coração. O que eu quero dizer com isso? Quais são as suas reais motivações em ser uma pessoa melhor? É status? É mais dinheiro? Se você está procurando ser uma pessoa melhor para ganhar mais dinheiro, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você muito provavelmente está operando no nível 7 também. Não é um nível legal, ok? Porque dinheiro é consequência e não objetivo final.
O dinheiro ele é um meio para ter coisas, mas ele não é a última coisa em si. Então, eu, enquanto profissional, eu ganho dinheiro como consequência de um trabalho de valor. Um trabalho de valor estará operando pelo menos nos níveis médios, mas pode ser níveis altos, mas nos níveis médios. Dinheiro por dinheiro, você vai estar aqui. E aí é a mãe das frustrações, tá? Aí nem vou entrar no mérito de empreendedores que eu atendo, porque aí vai dar um vídeo só disso. Mais uma coisa importante que eu não falei e tenho que falar. Então, quando a gente organiza a nossa comunicação, remoer coisas, ruminar coisas, tudo isso é comunicação interna. Reclamação, não. Então, escolher melhores palavras, parar de reclamar e colocar palavras boas para organizar e orientar o seu processo de saúde, isso é bom. Aí outro dia, uma cliente falou assim para mim: pô, Gilmar, mas vamos lá, eu acordo sem vontade nenhuma de ir para academia. Se eu começar a repetir para mim que eu tô com vontade e tô afim, não é mentira? Eu achei uma pergunta muito boa. E eu respondi assim, eu falei, olha, você sabe que você está utilizando palavras melhores e frases para te inspirar e te motivar. Então não é mentira. O que você está fazendo? Você está tirando aquele ranço do seu coração e substituindo por coisas boas. Até você conseguir, de fato, vivenciar essa gratidão toda que você está falando, você precisa treinar. Então, treina essas boas, esses bons pensamentos. Treina esses bons sentimentos. E daqui a pouco eles serão mais presentes, mas não serão mentirosos. Você mentalizar essas coisas não é uma mentira, é uma condução de si mesmo, tá? E isso é importante. Existem estudos que falam a respeito dessas mentalizações, né, o quanto isso de fato é válido. Você tem vários exercícios, por exemplo, de terapia cognitiva ou de comportamental dialética que fazem um trabalho muito bom de guiar, né, essas mentalizações que ajudam no autocontrole, autoconhecimento e, enfim. Depois eu posso falar mais sobre isso. Depois deixa o seu comentário aqui que eu vou ser mais específico no que você achar interessante, ok? Legal. 8 pontos, então, que a gente vai ter agora para elevar a nossa saúde mental. Ali foram pontos que a gente precisa se atentar. Agora vai ser um passo a passo. No caso, 8 passos. Né? 1. Primeira coisa, estabeleça uma rotina saudável. Pega ali uma folha, coloca a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir e o que você faz nesse tempo. É já para chutar o balde, vamos embora. Faz isso, organize uma rotina. Você vai perceber que tudo vai começar a exigir uma organização para que isso dê certo. Não seja muito rude ou rígido. Vai demorar um tempo para você conseguir engajar essa energia, essa rotina. Mas vai dar certo. Então vai lá e estabelece. Segundo, eu estou criando uma rotina, mas eu já preciso eliminar dessa rotina o que faz mal. Eu não vou criar rotina para me enfiar em droga, bebida e um monte de alegrias disfuncionais lá do nível 7 e 8, não, tá? Então, frequente apenas ambientes que agreguem bons valores e costumes. Porque onde você frequenta precisa ter palavras funcionais, pessoas funcionais, energias funcionais, senão você vai ficar ruim também, né? Então, dentro da sua rotina, coloque apenas ambientes de bons valores e costumes para você frequentar. Se aquela galerinha, seus amigos, suas amigas, que são gente boa, mas são tudo doido, cara, aí você vai ter que pesar o que você quer. É amizade ou saúde mental? Se é amizade, tá bom. Se é saúde mental, você vai ser indiferente, de certo modo grosso, ou almofadinha, vai cortar relações? Não precisa ser radical, mas você não vai mais frequentar aquilo. Chama essa pessoa para sair desse ambiente também. Pode ser, de repente, até uma motivação. Provavelmente ela também não estará feliz.
Seja mais grato e pare de reclamar. Utilize palavras melhores na sua comunicação. Então, uma regra. Começou a ruminar aos céus, à vida, corta. Palavra boa. O que está acontecendo de bom? Nossa, Gilmar, mas aconteceu uma maior desgraceira. Eu entendo que aconteceu uma desgraceira. Eu atendo um monte de gente que tem histórias muito tristes. Mas ou ela fica presa na história triste ou ela sai. É claro que existe um período de luto, elaboração e tudo isso a gente tem consciência e não vai chutar o balde também, né? A terapia não é isso, né? É ficar dando bronca na pessoa para ela parar de sentir tristeza, e mesmo porque isso não existe. A gente precisa entender a tristeza, mergulhar na tristeza, tem uma função biológica, tem uma providência, e eu preciso elaborar isso para que eu tenha recursos funcionais para lidar com a tristeza. Se eu simplesmente saio e fujo da tristeza, sempre que eu cair lá, eu não vou saber lidar e vou fugir. O que vai acontecer? Eu vou cair lá toda hora e não vou saber lidar. Logo, vai ser péssimo a minha forma de lidar com a tristeza. Péssimo, né? Então, seja grato, pare de reclamar, enxergue as coisas de modo construtivo, se comunique com boas palavras. Você quer elogiar a pessoa, elogie de modo mais culto, ao invés de falar qualquer elogio. Quer reclamar de uma pessoa, pedir um feedback, palavras boas, ok? Muitas pessoas falam, ou vídeos rolando, né, como lidar com pessoas difíceis. Cara, quando tem esse tipo de vídeo, estoura. Como lidar com pessoas difíceis. Todo mundo quer lidar melhor com pessoas difíceis. Como que eu lido melhor com pessoas difíceis? E aí é o seguinte, não seja uma pessoa difícil. É só isso. Quando você parar de ser uma pessoa difícil, você não vai precisar lidar com pessoas difíceis. Porque tudo é uma via de mão dupla. Se você está com uma pessoa que você julga ser difícil, é porque você está igualmente difícil. Quando você tem uma ação, existe uma reação igual à contrária, né? Então, é assim, se você tem esta ação, vai ter uma reação igual à contrária. Ela é difícil porque você também é difícil. Então, pare de ser uma pessoa difícil. Seja uma pessoa fácil de lidar. Busque suas virtudes. Tem um monte de conteúdo aqui para você aprender a lidar com as emoções, subir saúde mental e acessar virtudes. Faz isso. Seja uma pessoa mais dócil, mais fácil de lidar. Não é ser bobo, é só ser mais autoconsciente, ter autodomínio. Nessa sua rotina, tira tudo que é apego, vaidade e vício. Corta. Quais são os seus vícios? Você gosta do quê? De beber, série Netflix, procrastinar, vícios se sentir triste, se sentir alegre, ficar frenético, porque o vício não é necessariamente orgânico, né? Ele pode ser não é necessariamente pode ser um comportamento, pode ser um sentimento, pode ser um pensamento, né? A gente pensa vício como cigarro, mas às vezes o vício do cigarro é um sentimento que ela atribui a forma de lidar ao fumar, mas às vezes é só um sentimento. Então, sentimento, pensamento e comportamento, os três elementos estarão dentro do vício. Então, faça uma sondagem de você mesmo. O que você está viciando e tira. Não sabe se é um vício? Então tira. Se você tiver dificuldade, é porque você cutucou um ponto quente. Ponto 6, que para mim sempre é o mais importante. Você vai ter que sondar o próprio coração e suas reais intenções de fazer as coisas. Eu atendi um cliente, já comentei sobre ele em algum vídeo, que ele, antes de se viciar em drogas, ele falava assim: não, droga é liberdade. Eu posso ir lá na festa, curtir um barato e a hora que eu quiser eu paro. Resultado, depois de um tempo, estava viciado. Na verdade, ele já estava viciado há muito tempo. Ele só caiu na real depois que já estava fora de controle total, né? Mas aí no nível muito baixo de saúde mental, nível entre 8 e 9, estava terrível, né? Mas o que tem a ver o próprio coração? Cara, você está viciado. Não, não tô. Mentir para mim, beleza. Eu vou para minha casa e vou ficar bem. Você não, você vai se enfiar na droga.
Então não adianta você mentir para as outras pessoas. Com você mesmo você tem que ser 100% honesto, 100% sincero. Ok? Então você precisa saber a real intenção de você fazer as coisas. Tudo. Vamos lá. Alimente esperança e não expectativas. Sabe qual que é a diferença entre esperança e expectativa? Vou explicar. Primeira coisa, né? Antes de mais nada, na terapia cognitiva, a escala de desesperança de Aaron Beck revela que o fator determinante para ideação suicida é a desesperança. Quem quiser saber mais, me fala que eu comenta aí que eu falo depois. Mas vamos lá, qual é a diferença de expectativa e esperança? Eu vou ter uma festa nesse final de semana e eu acho que vai ser muito legal, vai mó galera, vou conhecer um pessoal e vai a pessoa que eu quero conhecer e tal. E aí eu crio uma expectativa enorme. Aí no dia chove, aí eu tô indo lá pra festa, passo uma pomba e caga na minha roupa. Aí o meu perfume quebrou, eu tive que pegar um emprestado e aí aconteceu alguma coisa. Cara, a expectativa, eu chego lá, o lugar não é tão bonito, a pessoa não foi, enfim, as expectativas foram quebradas. A expectativa é a mãe da frustração. As coisas nunca vão acontecer na realidade como é na imaginação e você vai sair dali frustrado. Resultado, você vai ficar remoendo o quanto aquilo poderia ter sido legal, o quanto você esperava que aquilo fosse legal e o quanto aquilo está sendo um lugar ruim. Isso é expectativa. Se aquilo não acontece, frustração. A esperança, ela também tem elementos de desejar algo bom, mas ela manterá você aberto para que as coisas não acontecendo como você esperava, você ainda assim extraia o que é bom. Bom, a pessoa que eu esperava que vinha não veio. Mas não tem ninguém interessante aqui? O perfume que eu ia passar, eu não passei, mas será que isso é realmente importante? Será que a roupa ter manchado é realmente importante? Então você vai perceber que tem um monte de coisas que a expectativa joga uma importância que aquilo não é importante. E se você tiver esperança que lá vai ser um lugar legal, vai ser bacana, as coisas não vão acontecer como nunca acontecem do jeito que você espera, mas lá você vai aproveitar, você vai dar um jeito de fazer acontecer. A pessoa não veio, mas eu vou conhecer outra pessoa. Aqui você tem flexibilidade, aqui você tem abertura. Aqui não, aqui é rigidez. Ou acontece assim ou eu estou frustrado. Aqui não, aqui é só um referencial. Né? São esses elementos que eu preciso vivenciar. Se isso acontecer, ótimo. Se não acontecer, eu crio. Né? Então a esperança ela é um elemento funcional de esperar o melhor, aceitar o que vier e fazer o melhor do que pode fazer. Ok? E 8. O ponto 8 é: pague o preço de ter saúde. Agora aqui eu tenho uma crítica. Existem muitas pessoas que entram aqui nesse canal ou em outro canal que não estão bem, que estão frenéticos atrás de soluções, mas não têm paciência para assistir um vídeo de meia hora. Espera aí, você está há não sei quantos anos ou meses batendo a cabeça, quebrando a cara e você não tem meia hora para assistir um vídeo. Deixa eu te explicar uma coisa. A meia hora daquele vídeo não vai ajudar em nada. Porque a primeira coisa que você vai fazer vendo o vídeo de meia hora é ter consciência a respeito do que o vídeo está falando, mas você ainda vai ter que praticar durante um bom tempo o que o vídeo está falando, até que você tenha de fato resultados. Então, você elevar a sua saúde mental dá trabalho. Aí a gente vai lá nos indicadores, né, do YouTube. Vídeo de 10 minutos, as pessoas veem, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, em média. Fala, poxa vida, meu. Aqui nesse vídeo tem um passo a passo que vale ouro. E a pessoa não assistiu o vídeo inteiro.
Tipo, pô, quer melhorar como? É um milagre? Não é assim que milagre acontece também, né? Então, pagar o preço é o seguinte, para você pagar o preço de um bem-estar físico, você vai ter que comer direito, fazer exercício, dormir direito. É o mínimo, né? Se você quer ter uma boa saúde emocional, você vai ter que compreender suas emoções, escolher boas palavras para se comunicar e aplicar essa comunicação independente do que tenha dentro da sua cabeça. Porque a nossa mente, o nosso ego vai jogar a gente para baixo. Então, o preço a ser pago por um relacionamento é ter paciência, é ter empatia. Então, é muito preço não monetário para ser pago para você evoluir saúde mental. Saúde de modo geral. Então, lá no site nós temos um e-book sobre emoções. Vai lá, baixa, lê, devora, usa isso. Lá no site também, de graça, tem curso de introdução ao Eneagrama Cognitivo. Vai lá e já vê quais são os perfis das pessoas que você conhece, qual que é o seu. Já vai ter várias dicas ali. O que é felicidade, propósito, já está lá. Se você começar a trabalhar e aplicar, você já vai ter uma elevação enorme. Aqui no YouTube, fuça, tem um monte de vídeo. Assista os completos, inclusive, não os cortes, assista os completos. Você já vai ter um monte de informação. Só do Eneagrama Cognitivo, você já vai ter informação suficiente para melhorar muito seus níveis de saúde mental. Fora o que outros profissionais de qualidade também colocam por aí. Então, não é só uma questão de grana. É uma questão de ter inteligência e consciência de si mesmo para conseguir dedicar tempo suficiente para pagar o preço da evolução. Dá uma olhada nos vídeos que falam sobre a curva da transformação aqui no canal. Ali também cara, ali já vale ouro. Se você conseguir entender ali os conceitos, você já vai ter um processo de evolução gigantesco assistindo um vídeo de 1 hora, né? Então, pague o preço, porque saúde mental não vem de graça. Nada vem de graça. O ego vem de graça, né? Na verdade, depois você paga ainda saúde, né? Então, não é de graça. Mas pague o preço de ter saúde mental, né? Assista os conteúdos. Aqui no canal Eneagrama Cognitivo, a gente fala sobre autoconhecimento para você ter autonomia psicoemocional. E isso é muita coisa para você lidar com seus relacionamentos, lidar com o seu lado profissional, lidar com as pessoas de modo geral, com a sua vida de modo geral, com o seu propósito, talentos, tudo, né? E absorva tudo que a gente tem para oferecer aqui, que já vai ser muito interessante para o seu processo de crescimento. É claro que, para trabalhos mais profundos, nós temos os cursos aqui do Eneagrama Cognitivo, onde a gente ensina e trabalha junto, na verdade, um manual de funcionamento de você. Como você funciona em cada nível de saúde mental, em cada emoção, nos seus padrões cognitivos, seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, enfim, tem todos os indicadores e sintomas para você realmente não ter erro, cara, crescer, né? Evoluir. Melhora relacionamento e performance de um jeito que eu falo, não tem paralelo. Entretanto, tem que ir lá e tem que se esforçar, senão a coisa não acontece. Ok? Bom, espero ter passado algumas dicas importantes. Segue essa linha que você vai conseguir, mas vai exigir esforço. Ok? Então eu espero você no próximo vídeo e até mais.